Revelado o preço inusitado. Uma vida e uma mulher apache por uma recompensa emocionante. O sol escaldante de São Paulo iluminava a pequena oficina de Júnior, onde o cheiro inconfundível de óleo e gasolina se misturava ao pó da cidade. Ele estava ali, suado e concentrado, trocando o óleo de um carro velho, as mãos enfiadas até os cotovelos em trabalho, enquanto o coração pulsava com a pressão de seus sonhos. Desde criança, os pais de Júnior sempre lhe ensinaram a importância da humildade, do respeito e da luta pela dignidade. Mas, cada dia que passava, ele sentia que suas raízes o prendiam a um ciclo de dificuldades. Seus amigos, sempre cheios de ideias mirabolantes, insistiam para que Júnior se juntasse a eles em ações que desafiassem a lei em busca de dinheiro rápido. As promessas de riqueza faziam seus olhos brilharem, mas a consciência de Júnior o segurava firme como um cabo de aço. Ele não queria trair os princípios que seus pais lhe passaram, mesmo que isso significasse continuar vivendo na miséria. Foi então que Nayara entrou em sua vida. Com ares de força e determinação, ela se tornou um ímã para sua curiosidade e, ao mesmo tempo, uma fonte da inquietação. Nayara falava sobre um tesouro perdido, uma herança de sua ancestralidade que poderia mudar tudo. O brilho em seus olhos ao compartilhar a história de sua família tocou profundamente Júnior, fazendo-o sentir uma conexão com suas próprias origens humildes. Ele sentiu o peso do mundo e, ao mesmo tempo, a chama da esperança acender dentro de si. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A amizade entre Júnior e Nayara cresceu, assim como a pressão de seus amigos. A cada conversa, mais imersos na busca pelo tesouro, Júnior sentia seu coração dividido. De um lado, a ambição de mudar a vida de sua família, e do outro, os valores que lhe foram ensinados. Um dia, em um tom sério, um amigo revelou que havia pessoas dispostas a tudo para encontrar a herança de Nayara. As palavras dele eram como um aviso. Você pode se perder nesse mar de promessas. O frio que subiu pela espinha de Júnior deixou-o paralisado. Ele percebeu que estava em um caminho perigoso, e que o mais precioso que tinha ali era a amizade com Nayara. Enquanto buscavam respostas sobre o tesouro, o que parecia um caminho de ouro se tornava cada vez mais espinhoso. Na sua mente o dilema crescia. O que realmente significava ser rico? Seu coração ainda pulsava forte, mas ele sabia que a verdadeira luta não era apenas por dinheiro, mas por justiça e dignidade. Logo, Júnior se depararia com uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. O que ele escolheria proteger? Seus valores ou seu futuro? A sombra do tesouro o seguia como um lobo à espreita, mas de uma coisa ele tinha certeza. Estava pronto para lutar pelo que realmente importava. Enquanto o dia se transformava em noite, Júnior e Nayara se sentaram em um banco de praça, rodeados pela cidade que nunca dormia. As luzes piscantes das lojas e os sons da vida urbana criavam um pano de fundo vibrante para uma conversa cheia de esperança e incertezas. O peso da decisão que ele sabia que teria que tomar colocava um véu de tensão entre eles. Nayara, com os cabelos ao vento, olhou nos olhos de Júnior e disse: Há mais em jogo do que você imagina. Essa herança pode não ser só nossa salvação, mas também uma ponte para redescobrir quem somos. Sua voz soava como um canto, cheio de determinação e emoção. Júnior sentiu a urgência em suas palavras, mas logo sentiu um nó se formar em seu estômago. Ele respirou fundo. Eu quero mudar tudo isso, Nayara. Mas e se isso nos levar a caminhos que não podemos voltar atrás? A dúvida ecoou entre eles, uma sombra que perturbava a luz da confiança que haviam construído. Para ela, a busca por essa herança era mais do que uma simples aventura. Era um chamado ancestral, uma oportunidade de honrar suas raízes. Para ele, era um dilema moral que não podia ser ignorado. Naquele momento, a praça ficou silenciosa ao redor deles, como se o mundo estivesse aguardando a resposta de Júnior. Ele se lembrou das histórias que seus pais contavam sobre sacrifícios e escolhas difíceis. O que realmente significava abordar o tesouro? Para Júnior estava claro.
Não era apenas ouro ou pedras preciosas que ele procurava, mas a verdade sobre si mesmo, sobre sua família e sua possibilidade de um futuro diferente. Enquanto isso, seus amigos, a quem ele começava a ver de uma maneira distorcida, se tornavam uma fonte de pressão e até de perigo. Após a revelação sobre a vontade de muitos de achar a herança de Nayara, Júnior percebeu que ações impulsivas poderiam colocá-los em risco. A ideia do tesouro poderia seduzir até mesmo aqueles com os quais ele sempre manteve laços, levando-os a traições e armadilhas perigosas. Precisamos saber exatamente o que estamos buscando e quem são aqueles que também estão atrás disso, afirmou Nayara, decidida. Júnior assentiu, mas uma parte dele se questionava se estava pronto para essa verdade. O que ele faria se descobrisse que o tesouro tinha um preço, e não apenas monetário? Com a cidade à sua volta e o clima tenso pairando entre os dois, surgiu um pensamento inquietante na mente de Júnior. E se o que eles procuravam não fosse realmente algo físico, mas sim algo perdido há muito tempo? A essência de um povo, a força de uma cultura. O dilema era real, e a escolha que se afigurava à frente parecia estar se aproximando como uma tempestade. Naquela noite, sob o céu estrelado, enquanto a brisa suave sussurrava promessas de mudanças, Júnior decidiu que precisava saber mais. Ele sabia que era hora de investigar não só o tesouro, mas também as pessoas dispostas a tudo por ele. Era preciso abrir os olhos e enfrentar os fantasmas que habitavam sua história e a de Nayara. Tem algo mais, Nayara. Algo que ainda não sabemos, disse ele, o coração acelerando. O que ele estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. Estava prestes a entrar em um jogo perigoso, onde cada peça movida poderia ser um passo a mais para a verdade ou um abismo de consequências. Estamos prontos para isso? Ela respondeu, os olhos brilhando intensamente. Júnior não sabia a resposta, mas o impulso era forte. Ele estava decidido a encontrar não apenas o tesouro perdido, mas a verdadeira essência do que tudo isso significava para eles. No fundo, a luz da cidade parecia prometer aventura, mas também um aviso ressoava. Cuidado com o que deseja. E assim, uma nova jornada estava apenas começando. O que Júnior e Nayara descobririam em suas buscas poderia ser a chave para libertá-los, ou a prisão definitiva de suas esperanças. Júnior e Nayara acordaram com o sol já alto. A cidade pulsava com uma energia renovada, e mesmo o cansaço da noite anterior não era suficiente para apagar a determinação que os unia. Eles sabiam que a jornada estava apenas começando, e havia um misto de ansiedade e empolgação no ar. Precisamos traçar um plano, disse Júnior, enquanto tomavam um café da manhã rápido em uma padaria próxima. O aroma do pão quentinho e do café fresco despertava os sentidos, e ele sentia que aquele era o momento certo para serem decisivos. Onde vamos começar? Nayara hesitou por um instante, olhando pela janela. As ruas estavam repletas de pessoas apressadas, cada uma com suas próprias histórias e dilemas. Acho que devemos começar pela biblioteca, e talvez até fazer algumas visitas a pessoas mais velhas da comunidade. Eles podem ter informações que não encontramos em livros. Ele assentiu. Sim, é uma boa ideia. Podemos descobrir mais sobre a história do nosso povo e o que essa herança realmente significa. Seus corações batiam juntos, embalados pela expectativa de um futuro incerto, mas cheio de significado. Enquanto andavam pelas ruas animadas, trocavam olhares cúmplices e sorrisos nervosos. Júnior não conseguia deixar de pensar nas palavras de Nayara sobre redescobrir quem eram. Cada passo que davam em direção à biblioteca parecia um passo mais perto de descobrir suas identidades, os vínculos que os ligavam ao passado e o que esperavam realizar no futuro. A biblioteca estava vazia, exceto pelo bibliotecário, um homem idoso de cabelos brancos que parecia estar esperando por eles. Ouvi que vocês estão em busca de algo importante, disse ele, sua voz grave ecoando pelas estantes. Júnior respondeu com um aceno, sentindo a expectativa crescer. Procuramos informações sobre a herança da cultura indígena, algo que pode estar relacionado a uma procura ancestral. Ao ouvir suas palavras, o bibliotecário ajustou os óculos e começou a buscar em uma das prateleiras. Há muito que a história das pessoas Apache se perdeu no tempo, mas às vezes a verdade vem à tona através dos espíritos que vagam nas memórias. Ele puxou um livro empoeirado e entregou a Nayara. Esse pode ajudar.
Fala sobre as lendas e as tradições esquecidas. Apenas tome cuidado, pois algumas verdades podem ser difíceis de aceitar. Nayara folheou as páginas com cuidado, enquanto um arrepio percorria a espinha de Júnior. Ouvindo as palavras do bibliotecário, ele percebeu que o que eles buscavam não era apenas um tesouro físico, mas também a reconstrução de uma identidade que parecia lhe escapar a cada dia que passava. Após algumas horas de leitura e discussões, Júnior e Nayara saíram da biblioteca com o coração mais leve, mas a cabeça cheia de novas questões. As histórias contidas naquele livro eram fascinantes, mas também traziam à tona um profundo legado de dor e sacrifício. Precisamos encontrar mais pessoas, ouvir suas histórias, descobrir como essa herança os impactou, sugeriu Nayara. Podemos precisar da força deles, Júnior. A herança tem um preço, e é preciso que estejamos preparados. A confiança da jovem reacendeu uma chama dentro dele. Havia um risco claro, mas também uma oportunidade para se reconectar com algo maior. Enquanto caminhavam, Júnior pensou: estamos prontos para carregar esse peso? Mas antes que pudesse responder sua própria pergunta, o celular de Nayara vibrou. Um recado de um amigo fazia seu coração disparar. Temos informações sobre o tesouro. Não percam tempo. Júnior sentiu uma mistura de excitação e receio. A jornada agora tomaria um rumo inesperado. Eles estavam prestes a descobrir que o tesouro e o que ele representava poderia ser mais do que imagine, incluindo a vida de alguém. E, de repente, a decisão do que fazer a seguir se tornou ainda mais urgente e crucial. Vamos descobrir o que isso significa, disse Nayara, com determinação em sua voz. Estamos prontos para a realidade. O mundo que cercava Júnior e Nayara pulsava em novas possibilidades, mas cada passo também os levava mais perto de desafios que não podiam prever. As sombras trazidas por essa busca estavam se aproximando, e a cada momento, a necessidade de escolher aumentava. Como lidar com o peso de um legado perdido? Havia algo mais além do tesouro, uma vida em jogo, e a corrida contra o tempo havia começado. Enquanto Júnior e Nayara caminhavam pela rua, a mente de Júnior fervilhava com o que poderia ser essa nova pista sobre o tesouro. Um sentimento de urgência trazia uma adrenalina inesperada, mesclada a uma pontada de medo. O que significava receber informações sobre um tesouro? E quais sacrifícios viriam junto com isso? Ele olhou para Nayara, sentindo a determinação refletida em seu olhar. Eles eram uma equipe, e juntos enfrentariam o que quer que estivesse por vir. Achei que a busca seria mais sobre conhecer nossa história. Agora parece que entramos numa aventura cheia de riscos, disse ele, tentando consolar seus sentimentos confusos. Nayara riu de forma suave, como se quisesse desviar a seriedade do momento. Toda boa história tem seus riscos, e nós estamos aqui para reescrever a nossa, não estamos? Se for para enfrentar desafios, que pelo menos façamos isso juntos. O amigo de Nayara, que havia enviado a mensagem, era Miguel, alguém que sempre teve uma conexão íntima com as lendas locais. Com a mente voltada para essas histórias, ele poderia dar informações cruciais, e talvez até ajudar a decifrar o que encontrarão. Júnior pegou o celular de Nayara e fez uma rápida chamada. Oi, Miguel? É o Júnior. Recebemos sua mensagem sobre as informações do tesouro. Podemos nos encontrar agora? A voz de Miguel era animada do outro lado da linha. Claro! Venham para o Parque do Centro. Eu tenho algo que vai impressioná-los. Precisamos conversar rápido. A conexão se encerrou e os dois partiram apressados, atravessando a agitação da cidade, onde cada pessoa parecia estar fazendo parte de um grande enredo. Júnior se perguntava se aquelas vidas apressadas também tinham segredos a revelar. Ao chegarem ao parque, perceberam que a sombra das árvores oferecia um respiro na correria do dia. Miguel estava sentado em um banco, com uma expressão que mesclava excitação e preocupação. Finalmente vocês chegaram. Eu estava começando a ficar ansioso, disse ele. Eu tenho algo aqui que vocês precisam ver. Ele puxou uma pasta de documentos e começou a passar as informações. Olhem isso! Miguel apontou para uma foto antiga que representava um mapa. Esse mapa mostra a localização de um possível esconderijo do tesouro que vocês mencionaram. Mas mais importante, há uma anotação sobre um grupo de indígenas da sua linhagem que pode estar ligado a tudo isso. Júnior e Nayara compartilharam um olhar intrigado. Era o momento em que precisavam decidir se mergulhariam de cabeça nessa nova fase, mas a expressão de Miguel os alertava sobre o que estava por vir.
Tem uma advertência, ele disse, baixando a voz. Diz que o lugar é protegido por espíritos, e muitas pessoas que tentaram chegar lá nunca mais foram vistas. Aquelas palavras pesaram no ar. Todo o encanto que o mapa poderia trazer foi ofuscado pela questão do que ou quem poderia estar os aguardando. Estamos dispostos à jornada, mas já sabemos que pode custar algo mais do que pensamos, comentou Nayara, enquanto seu olhar se perdia na imagem. Júnior respirou fundo, absorvendo as implicações. Era mais do que descobrir um tesouro. Era sobre o legado, a identidade e agora também a vida de alguém. Nayara, talvez devêssemos levar isso mais a sério. Não vamos meter os pés pelas mãos, disse ele passando a mão na nuca, apreensivo. Ela o olhou com firmeza. Não podemos desistir agora, Júnior. Precisamos saber a verdade e encontramos um senso de propósito. E quem sabe, talvez ajude muitos outros como nós. Nesse instante, uma sombra se projetou sobre o trio. Olharam para cima e viram uma figura se aproximando. Um homem desconhecido. Sua expressão era grave. Vocês não deveriam estar aqui, ele disse com voz arrastada. O que você procura não é apenas um tesouro. Pode custar mais do que sua vida. Aquela advertência deixou um frio na espinha de todos. A jornada estava apenas começando, e agora os desafios eram mais do que escavar por um legado. Júnior sentiu que tudo aquilo ia além deles, como se um chamado ancestral pairasse em seus ombros. A pergunta que acabava de surgir fazia seu coração acelerar. Estávamos prontos para enfrentar o que estava por vir? A tensão pairava no ar, quase como uma névoa densa que envolvia os três. Júnior sentiu uma onda de inquietação percorrer seu corpo. O homem com o olhar grave desviou o rosto para o horizonte, como se visse algo que os outros não podiam. O que está escondido lá não é apenas ouro ou prata. É algo que pertence à terra, algo que muitos desejam, mas poucos compreendem. Nayara franziu a testa. Do que você está falando? O que acontece com quem tenta encontrar esse tesouro? Os espíritos não gostam que mexam em seu lar. Ele respondeu com um tom sombrio. Muitos tentaram e foram levados. Não se trata apenas de habilidades ou coragem. É preciso respeito. É uma troca. Troca? Júnior tinha certeza de que deveria haver alguma explicação. O que temos que oferecer? O homem se virou, encarando-os com olhos que pareciam carregar todo o peso de um passado esquecido. Vocês terão que entregar o que mais amam. E isso pode ser mais do que bens materiais. Às vezes é algo mais profundo. Miguel, que ouvira em silêncio, quebrou o silêncio com uma risada nervosa. Isso é um exagero, certo? Não existe troca de almas por tesouros. Mas seu olhar indicava dúvida, e Júnior sabia que a história de Miguel nunca foi apenas sobre lendas. Não é brincadeira. A figura misteriosa insistiu. Lembrem-se, muitos que entraram nesse caminho acabaram perdendo-se, e o que retornou não era o que se esperava. Um frio desceu pela espinha de Júnior. Ele olhou para Nayara. Suas mãos quase se entrelaçaram. O que era mais importante, descobrir a verdade ou proteger os laços que tinham? Nem tudo que reluz é ouro, pensou Júnior, absorvendo a gravidade da situação. Precisamos de mais respostas, Miguel. O que este homem disse faz sentido. E esse mapa é real. Não podemos ignorar isso com base em medos, disse Nayara, a determinação em sua voz ecoando a coragem que Júnior sabia que ela carregava. What if? Miguel começou, mas hesitou. E se nós tentássemos buscar a verdade, mesmo que tenhamos que arriscar algo? Poderíamos fazer isso de um jeito seguro. O homem riu, uma risada seca e sem alegria. A segurança vem de dentro. Se vocês não estiverem preparados para os custos, é melhor desistir agora. Sua expressão se suavizou por um instante. Mas se forem corajosos o suficiente para seguir em frente, saberão que estão lutando por algo muito maior. Um longo silêncio se estabeleceu. Júnior percebeu que cada segundo que passava era uma decisão que precisava ser tomada. A ideia de voltar atrás não deixava de ser tentadora, mas a verdade sobre seu passado e a possibilidade de mudança acendiam uma chama em seu interior. Vamos fazer isso. Vamos seguir essas pistas, afirmou Nayara, sua voz firme como aço. Se houver um legado a ser protegido, precisamos fazê-lo. Júnior respirou fundo, sentindo a adrenalina correndo nas veias. Certo, vamos juntos, mas temos que ser cautelosos e escutar cada aviso que recebemos. Antes que a conversa pudesse continuar,
o homem desconhecido inclinou-se levemente. Se precisar de proteção, procurem o guardião da floresta. Com isso, ele se afastou, desaparecendo na penumbra. A expressão de Miguel era perplexa. Guardião da floresta? O que isso significa? Vamos descobrir, respondeu Nayara com um brilho na expressão. Mas precisamos nos preparar. A jornada vai nos exigir cada um de nós. Júnior sentiu um misto de entusiasmo e medo. O que mais estaria esperando por eles nessa busca? Para onde esse caminho os conduziria? O que realmente eram essas trocas e a que poderia levá-los? À medida que se afastavam do parque, uma pergunta ecoava em sua mente. Estariam prontos para enfrentar não apenas os desafios, mas também os segredos guardados por gerações? O dia seguinte amanheceu como uma tela em branco, refletindo a incerteza que pairava sobre os três amigos. Júnior não conseguia conter a ansiedade. Cada canto da cidade parecia sussurrar segredos, e os antigos prédios, com suas paredes desgastadas, pareciam prontos para contar histórias esquecidas. Ele se perguntou se estava realmente pronto para o que estava por vir. Nayara, por outro lado, pulsava de determinação. Vamos ao mercado, talvez lá a gente encontre alguém que conheça o guardião da floresta, sugeriu, sua voz vibrando com uma energia contagiante. Miguel, ainda hesitante, concordou, mas com um olhar que deixava claro que ele ainda lutava com a ideia de ter que fazer uma grande troca. Enquanto caminhavam, as ruas estavam cheias de vida. O cheirinho do pão quente, o canto dos pássaros e o riso das crianças brincando. Era difícil acreditar que algo tão sombrio pudesse estar à espreita sob a superfície de sua rotina. Ao entrarem no mercado, o clima festivo era quase um contraste cruel com o que haviam decidido enfrentar. As barracas estavam repletas de frutas coloridas, artesanatos e especiarias que faziam Júnior sentir as papilas gustativas aguçadas. Mas a animação ao seu redor não conseguia abafar a inquietação que viera com a conversa do homem misterioso. Ele sentiu um frio na barriga ao pensar na possibilidade de sacrificar algo que amava. Contudo, a ideia de descobrir verdades há muito perdidas o fazia seguir em frente. Se for para proteger o que importa, vale a pena tudo isso, pensou. Caminharam por entre as barracas até que se depararam com uma velha mulher curvada, vendendo ervas secas. Ela apenas olhou para eles e em seguida fechou os olhos. Vocês precisam do guardião, não é? Perguntou, sem que ninguém tivesse dito uma palavra. Assim que Júnior e os amigos trocaram olhares de espanto, ela prosseguiu. Nada acontece por acaso. A floresta já está chamando vocês. Como você sabe disso? Miguel interrompeu, incerto se deveria acreditar na mulher. Porque a floresta não esquece. Ela respondeu, com um olhar profundo que parecia enxergar suas almas. E os esquecidos estão sempre em busca do que é seu. Precisamos saber onde encontrá-lo, Nayara disse, sua voz firme. A mulher olhou para o céu e depois apontou para a direção onde cresciam árvores enormes, desenhando uma sombra nas pedras. Sigam o caminho até o rio, e quando a neblina aparecer, vocês saberão que estão perto. Mas cuidado, as escolhas nem sempre têm volta, alertou a velha. Júnior sentiu um arrepio ao ouvir a última frase, mas o desejo de seguir em frente era mais forte. Eles partiram, um misto de emoção e insegurança crescendo entre eles. Enquanto caminhavam, Júnior não conseguia deixar de pensar em Nayara. Desde que decidiram começar essa aventura, algo dentro dele havia mudado. Ele a admirava cada vez mais. O jeito como ela enfrentava o desconhecido, sua coragem era avassaladora. Ele apenas queria que, ao final de tudo, pudessem voltar sãos e salvos. Ao chegarem às margens do rio, uma brisa suave acariciou seus rostos. Ficaram em silêncio, observando como a água refletia o céu e a neblina começou a emergir da superfície, como uma fumaça misteriosa. É isso. Vamos continuar, disse Júnior, sentindo que era o momento certo de seguir. Mas antes que pudessem dar um passo, um som sutil os interrompeu. Era um suave sussurro, como se algo ou alguém os chamasse, atraindo-os para o coração da floresta. Nayara segurou a mão de Júnior, e ele teve certeza de que o caminho que estavam prestes a seguir não seria apenas uma viagem física, mas uma jornada por algo que desafiava o que eles sempre acreditaram. O que mais estaria escondido nas sombras? A dúvida e a expectativa se entrelaçavam em seus corações.
Você acha que é o guardião? Sussurrou Miguel, seu olhar tenso. Seja o que for, precisamos seguir, respondeu Nayara, sua voz determinada. Mas a pergunta pairava no ar como uma sombra densa. E se o verdadeiro preço da jornada for mais do que eles estão dispostos a pagar? Eles adentraram a floresta. Cada passo trazia um novo mistério. O que mais os aguardaria além da neblina? A floresta se fechou ao redor deles, como se fosse um abraço apertado e sufocante. Os raios de sol lutavam para penetrar a densa camada de folhas, criando um cenário de sombras dançantes. Cada passo parecia ecoar um convite para o desconhecido. A neblina, que antes flutuava suavemente sobre as águas do rio, agora se tornava um manto, envolvendo-os em um mistério que quase os impedia de respirar. Olhem! Nayara apontou para uma trilha estreita que se abria entre as árvores. Acho que é por ali. Sua determinação não se abalava, mas Júnior percebeu que uma sombra de hesitação passava pelo rosto dela. Algo ali parecia carregado de pressentimentos. Enquanto caminhavam, o sussurro que os havia atraído parecia cada vez mais claro, como uma melodia distante que ia se aproximando. Júnior se perguntava se era a floresta comunicando-se com eles ou apenas sua própria imaginação, tentando dar forma ao medo que crescia em seu coração. Miguel caminhava mais atrás, seus olhos analisando cada movimento, cada sombra que se movia entre as árvores, como se estivesse à caça de algo. — Por que você não diz nada, Miguel? Perguntou Júnior, que sentia a atenção envolvendo o grupo. Você parece distante. Isso tudo é uma aventura, certo? É, mas... E se não for só isso? Miguel respondeu, sua voz quase um sussurro. E se o guardião for algo... ou alguém que vá nos exigir mais do que queremos dar? O medo que estampava seu rosto ressoou como uma corda esticada prestes a se romper. Precisamos nos concentrar. Nayara interveio, sua voz firme como uma rocha. Se a floresta está nos chamando, devemos descobrir por quê. A confiança de Nayara parecia acender uma pequena luz em meio à escuridão que os cercava. Júnior admirava a força dela, mas não conseguia afastar os pensamentos que zumbiam em sua cabeça. A trilha se estreitou ainda mais, e o sussurro começou a evoluir para uma voz clara. Parecia falar diretamente a eles, embora as palavras fossem ininteligíveis. Somente um eco de memórias, sonhos e promessas perdidas. Júnior sentia o coração acelerar, como se soubesse que ali estavam prestes a fazer uma escolha. Naquele instante, ele se perguntou: o que seria mais importante, seguir a voz ou proteger o que amava? Então, de repente, a neblina se dissipou, revelando um espaço claro na floresta. No centro, uma árvore colossal erguia-se orgulhosamente, suas raízes entrelaçadas formando um círculo. No tronco, uma marca peculiar brilhava com uma luz suave, pulsando no ritmo de seus corações. A visão fez Júnior parar, seus olhos se arregalando de espanto. — É lá! Disse Nayara, movendo-se em direção à árvore, os braços abertos. Mas antes que pudesse chegar, uma sombra se deslocou à frente deles. Era uma figura imponente, um homem de longos cabelos escuros, adornado com peles e símbolos que pareciam contar histórias ancestrais. Seus olhos penetrantes observaram os três amigos com uma intensidade que fez o ar ao redor parecer eletrificado. — Vocês buscaram o guardião, mas estão prontos para o que virá? A voz dele ecoou como se a própria floresta estivesse falando. Júnior sentiu um arrepio na espinha. O medo e a expectativa se tornaram uma única emoção avassaladora. — Estamos prontos! Respondeu Nayara, apesar da incerteza preenchendo seus olhos. O homem sorriu suavemente, mas a expressão não ajudou a dissipar o nervosismo que envolvia o grupo. — O que vocês estão dispostos a sacrificar para proteger o que mais amam? Ele se inclina ligeiramente, como se cada palavra passasse por um teste. Pensem bem, porque a escolha que farão mudará suas vidas para sempre. Júnior olhou para Nayara e Miguel, as palavras pesando em seu coração. O que realmente estariam dispostos a oferecer? Neste momento, o que valeria mais do que suas próprias vidas? Uma nova pergunta surgia na mente de Júnior, com um peso que ele não esperava carregar. Estaria disposto a lutar por algo que pudesse separá-lo de quem amava? Mas quem era ele, na verdade? O eco na floresta parecia sussurrar a resposta, enquanto a escolha se aproximava, quase palpável. E o custo dessa decisão logo se tornaria claro. Júnior respirou fundo,
a pergunta do guardião reverberando em sua mente. Ele estava longe de se sentir preparado para essa escolha. Sua vida era simples, mas preciosa. Nayara e Miguel olhavam para ele, os olhos cheios de expectativa e medo. O peso daquela decisão, que parecia uma sombra sobre seus corações, quase o paralisou. Vocês realmente acreditam que estamos prontos para isso? Miguel rompeu o silêncio, a dúvida tornando sua voz trêmula. Não temos ideia do que isso pode significar. E se a gente perder tudo? Nayara se aproximou, segurando o braço de Miguel. Precisamos confiar um no outro. Afinal, estamos juntos nessa. Sua determinação era admirável, mas Júnior se perguntava se ela também entendia a profundidade da pergunta que haviam recebido. O que aquela floresta realmente queria deles? O guardião observou com interesse, seus olhos reluzindo como se estivesse analisando cada pensamento, cada dúvida que brotava na mente deles. Ele não parecia apressá-los. Em vez disso, parecia que estava aguardando uma resposta, como um maestro à espera da composição perfeita. A pulsação da árvore ao fundo se intensificou, e Júnior sentiu o puxão de algo mais forte que sua própria hesitação. Era uma conexão, um chamado profundo para algo que ele não compreendia completamente. Estamos prontos, ele murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Prontos para quê? Miguel retrucou, a frustração transparecendo em seu tom. Você sabe o que isso significa? Sacrificar? E se a gente tiver que escolher entre nós? Ou se for preciso abrir mão de parte de nós mesmos? Nayara interveio, sua voz agora um fio emaranhado de angústia e esperança. A presença do guardião parecia não se abalar com essa troca. Ele apenas aguardava, como se soubesse que cada um deles tinha um preço oculto em suas almas, algo que poderia ser colocado em jogo. As palavras que ele pronunciaram inicialmente reverberavam em Júnior, mas agora ele as escutava com uma clareza aflitiva. O que significava amar? O que era realmente valioso? O que mais amamos é o que nos torna vulneráveis, pensou Júnior. E o que estamos dispostos a sacrificar para proteger isso? Ele olhou para Nayara, para Miguel, e se sentiu dividido. Seria mais fácil escolher o amor, proteger o que os unia, ou o que poderia separá-los? Se formos juntos, disse Júnior, finalmente se posicionando. Se houver sacrifício, que seja algo que consigamos carregar juntos. Naquele momento, ele se sentiu mais próximo de seus amigos do que nunca. Cada um tinha suas inseguranças, mas juntos eles eram fortes. O guardião sorriu lentamente, e Júnior viu traços de aprovação em suas feições. Agora vocês falam com verdade, mas lembrem-se, o que será exigido não é simples. A tensão no ar se tornava quase palpável, e Júnior sentiu um nó se formar em seu estômago. Estamos prontos para o que vier, mas qual será o preço? O guardião inclinou a cabeça e, com um gesto, fez surgir uma neblina ao redor da árvore. Como um manto de mistério, as formas dançantes começaram a se agrupar, e foi então que Júnior percebeu. Erguia-se diante deles a imagem de uma jovem mulher, vestida com peles de guerra apache. Sua expressão desafiadora misturava coragem e tristeza. Este é o sacrífico, revelou o guardião, sua voz se elevando acima do sussurro da floresta. Uma vida por outra, e vocês devem decidir. O que estão prontos para perder muito em nome do que se deseja proteger? Neste momento tenso, Júnior sentiu seu coração disparar. Uma nova pergunta se formou em sua mente, mais urgente que qualquer outra. Como poderiam escolher entre o amor que compartilhavam e a vida de uma desconhecida? A decisão que tomariam agora mudaria tudo. E assim, seus olhares se cruzaram, uns com os outros, enquanto o eco do passado e o futuro aguardavam sua escolha. O que fariam agora? A resposta dependia deles e do que estariam dispostos a enfrentar. O som da floresta parecia ecoar como um batimento cardíaco, pulsando junto com a ansiedade que tomava conta de Júnior e seus amigos. A imagem da jovem mulher Apache, tão vívida e intensa, os envolvia em um manto de tensão que os desafiava a agir. O guardião mantinha seu olhar fixo neles, e, em silêncio, esperava que a decisão se formasse como uma onda prestes a quebrar. Como podemos escolher? Miguel finalmente disse, a voz embargada. Sabemos que a vida é sagrada, mas e se essa escolha nos custar tanto? Sua dúvida era um eco que se espalhava pelo grupo, uma sombra que pairava. Nayara estava pálida,
a expressão de determinação agora ofuscada pela incerteza. Não sabemos nada sobre essa mulher e o que ela representa, disse quase em um sussurro. Mas ao mesmo tempo, será justo sacrificar uma vida pelo que conhecemos? Júnior sentiu a pressão do momento. A conexão que tinham poderia ser um fio frágil ou uma corrente inquebrantável. Ele se lembrou de suas experiências compartilhadas, dos momentos de risadas e dos tempos em que a solidariedade entre eles havia feito toda a diferença. A vida dela é um mistério para nós, mas... Ele hesitou. Será que isso não a torna menos valiosa? Ou mais? As palavras balançavam no ar, e Júnior percebeu que a escolha não era apenas entre seus sentimentos, mas também sobre empatia. O guardião observava tudo, como se cada pensamento e emoção fosse uma página que se virava. Era uma dança delicada de escolhas interligadas. Eu não quero ser responsável pela morte de alguém, Miguel declarou, finalmente quebrando o silêncio. Mas o que se fizermos nada? E se perdermos a possibilidade de proteger um amor que é tão real? Nayara olhou para Júnior, seus olhos um oceano de emoções. Precisamos nos unir, ela disse firme. E pensar com a cabeça, não apenas com o coração. Essa mulher tem uma vida e uma história para contar. O que sabemos é que amamos uns aos outros. Precisamos garantir que isso não se perca no caminho. O guardião, com um movimento sutil, fez a imagem da jovem holográfica se aproximar deles. Júnior podia ver agora que os olhos da mulher estavam cheios de algo que ia além da dor. Era uma determinação silenciosa e, ao mesmo tempo, um pedido de ajuda que ecoava na estrutura da floresta. Ele teve que decidir. As palavras do guardião continuavam irrompendo em sua mente. O que você está disposto a perder? Uma chamada para o sacrifício, mas também uma promessa de que suas ações no presente moldariam o futuro que desejavam construir. E se o sacrifício fosse uma vida que nunca conheceriam, mas pelo amor que já tinham? Essa ideia pulsava como a batida de um tambor, chamando por uma resposta. Se formos escolher, que essa escolha represente quem somos. Júnior decidiu, a voz firme e clara agora. Podemos proteger o que amamos, e se for necessário, garantir que o custo não seja em vão. O guardião sorriu, um sorriso de aprovação que parecia brilhar em meio à neblina. Um preço a ser pago, uma vida a ser respeitada. Façam uma escolha, e será a chave para os caminhos à frente. A pressão se intensificava. Júnior olhou para seus amigos, o coração acelerado, cada expressão refletindo a carga da decisão. O que fariam? A única certeza era que essa escolha mudaria suas vidas para sempre. O que significava amar um ao outro se decidissem não gastar essa força numa causa maior? E assim, com o peso da escolha em suas mãos, eles avançaram lentamente em direção ao guardião. O lugar em que tudo começou, agora um limiar para o desconhecido. Mas ao dar aquele passo, uma nova imagem começou a se formar na neblina, como uma sombra distante que os observava. A imagem da jovem mulher Apache se desvanecia lentamente, como um sonho desmoronando sob a luz do dia. O guardião observou a transição, seus olhos expressando um profundo respeito pelo dilema que os três enfrentavam. Júnior sentiu um nó se formar em seu estômago. Ele sabia que a vida da mulher representava algo mais profundo que apenas uma escolha. Era o reflexo da história, da luta e do amor que reinava entre eles. Meus amigos, começou o guardião em um tom grave. A vida é uma tapeçaria complexa de escolhas e consequências. Vocês devem decidir o que realmente importa. O que desejam proteger? Júnior olhou para Nayara, que mantinha o olhar firme, e depois para Miguel, cuja ansiedade parecia lhe consumir, e um pensamento opressor surgiu em sua mente. A decisão está na nossa mão, mas quem somos nós para decidir o destino de outra pessoa? Precisamos nos unir, disse Nayara, a voz firme e convicta. Se a escolha é entre proteger o que amamos ou sacrificar alguém que não conhecemos, não podemos deixar que o medo nos impeça de agir de forma justa. O guardião assentiu, como se suas palavras ressoassem com a voz da floresta. Existem forças que transcendem suas vidas. O amor é uma delas. Mas o sacrifício também. Para o que vale a pena, às vezes devemos enfrentar o desconhecido. O coração de Júnior disparou com a realização de que este era um momento crucial.
Estamos prontos para isso, ele declarou, sentindo a determinação emergir como a luz do sol atrás das nuvens. Se precisarmos fazer um sacrifício, será uma escolha consciente e não um ato imprudente. Miguel observou, sua expressão misturando esperança e incerteza. Mas como sabemos que o que fazemos é certo? Nayara respondeu. A verdade vem nas dificuldades. Se estivermos juntos nessa, saberemos que estão dispostos a colocar as almas de todos em primeiro lugar. O que a vida representa, senão o amor e a responsabilidade pelo próximo? Neste instante, o guardião se aproximou, como que sopesando suas decisões. A escolha não é apenas sobre o que você deseja, mas também sobre o que você está disposto a deixar. Amor e vida estão interligados, mas é o preço que você pagará por seus desejos que moldará seu futuro. A imagem da mulher Apache ressurgiu, agora mais clara, e Júnior podia ver a força em seu olhar. Era um chamado ancestral, uma conexão entre eles. Ele percebeu que a vida poderia ser um ciclo interminável de dor ou um caminho de esperança. O que eles escolhessem carregaria o peso de suas promessas, assim como o peso do amor verdadeiro. Júnior deu um passo à frente. Se a nossa decisão for dar uma vida, que seja uma que lutará por seu povo e seus laços. Que seja uma escolha de amor, não uma de sacrifício em vão. Ele olhou para Nayara e Miguel, seus corações pulsando em sintonia. Se pudermos proteger nosso amor, isso pode se transformar em uma força que reverberará por gerações. O guardião sorriu, seu semblante agora refletindo um respeito profundo pela coragem deles. Então, vocês aceitam a responsabilidade. A vida da mulher será salva, mas o peso desse amor não poderá ser esquecido. O ciclo de amor e sacrifício é um legado que deve ser honrado. Naquele momento, um vento suave passou pela floresta, recriando melodias ancestrais. Júnior sentiu a energia do lugar fluir através dele, e sabia que havia tomado a decisão certa. O guardião fez um gesto, e a imagem da mulher tomou vida, agora moldando-se em formas mais suaves e repletas de esperança. Então, caminhem em direção à luz do futuro que vocês construíram. A escolha de amar também é a escolha de lutar, e ao fazer isso, descobrirão que o verdadeiro tesouro não é apenas o ouro, mas as vidas que tocam ao longo do caminho. Com a bênção do guardião, Júnior, Nayara e Miguel sentiram uma onda de calor envolvê-los. A conexão que tinham agora parecia mais forte, uma corrente indestrutível forjada no amor e na coragem. Ao se afastarem, suas mãos se entrelaçaram, e eles sabiam que sua jornada estava longe de terminar. Estamos juntos, não importa o que venha, sussurrou Júnior. E naquele instante, sob a colossal árvore da vida, eles não eram mais apenas amigos, eram uma família. Enquanto caminhavam para fora da floresta, Júnior sentiu uma paz inabalável, como se o peso do mundo tivesse sido tirado de seus ombros. E mesmo sabendo que ainda enfrentariam desafios, a certeza de que seus laços poderiam superar qualquer tempestade iluminava seu caminho. O amor, agora uma chama que ardia em seus corações, guiaria cada passo que dariam a partir dali. E assim, à medida que o sol se punha, os três amigos saíram da floresta, prontos para reescrever sua história, conscientes de que a verdadeira riqueza estava nas ligações que criaram, nas escolhas que fizeram e na vida que viveriam. A jornada não tinha terminado. Na verdade, era apenas o começo. Afinal, a vida, com todas as suas reviravoltas, sempre oferece mais do que se pode imaginar. E você? Está pronto para as suas próprias escolhas? Uma vida de amor e coragem espera por você. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Esta é a sua oportunidade de ser parte de uma comunidade que valoriza histórias significativas.